Muito bem. E agora que já fomos às compras, já sabemos interpretar os rótulos, mas na verdade o plano alimentar para cada paciente com diabetes não é igual, ou seja, há benefícios em ter planos individualizados a cada um. Sim, isso é tão verdade que de facto não existem normas especificadas para os doentes com diabetes, sobretudo os doentes com diabetes tipo 2, que devem ter uma alimentação saudável, é isso que está recomendado. Não existe qualquer alimento proibido, portanto deve existir uma dieta equilibrada, adequada para aquela pessoa, com base nas suas tradições, portanto, e que ela consiga cumprir. Esse é o objetivo. De facto, a terapia nutricional não é só, portanto, é uma parte importante da terapia da diabetes. Existe também a parte do exercício físico, dos medicamentos, portanto, a terapêutica farmacológica, mas como eu expliquei no início, a alimentação tem um papel essencial, mas para cumprir a terapêutica nutricional, que talvez seja a mais difícil de cumprir a longo prazo, é preciso que ela seja adequada e orientada especificamente para aquela pessoa, que deve contribuir de forma ativa na definição do plano alimentar que tem, sendo que o grande objetivo da terapêutica nutricional na diabetes é manter um peso saudável, que é a maior parte dos doentes com diabetes têm excesso de peso ou obesidade, portanto um dos nossos grandes objetivos com a alimentação nestes doentes é atingir um peso saudável ou eventualmente uma perda de peso que lhe possa causar benefício em saúde, que habitualmente são 5%, mas de qualquer forma qualquer perda de peso é benéfica nestes doentes, manter os níveis de açúcar não muito altos e estáveis, valores de colesterol normal, tensão arterial também, e assim em última análise tentar atrasar as complicações da diabetes a médio e a longo prazo. Pronto, nos doentes com diabetes e que têm excesso de peso ou obesidade, claro que a dieta não vai poder ser só uma dieta igual a uma pessoa que tem um peso normal. Vai ter que haver aqui alguma restrição. As restrições portanto, para os doentes com excesso de peso, independentemente de ser diabéticos ou não, implica-se quase sempre uma restrição de 500, 600, 750 quilocalorias, que é algo significativo, e para perder este peso a longo prazo é difícil manter dietas tão restritivas, portanto o ideal é ir retirando devagar, de forma consistente e fazer com que a pessoa ganhe novos hábitos de alimentares. Podemos falar um bocadinho mais destas dietas de restrição a hidratos de carbono? Sim, estas dietas são as mais conhecidas, portanto todos nós sabemos, os hidratos de carbono são a nossa maior fonte de energia. Portanto, são alimentos com elevada densidade energética, têm muitas calorias e, portanto, nós restringindo massa, arroz, pão, que é o que habitualmente as pessoas fazem em primeira linha, sem qualquer aconselhamento, de facto conseguem perder peso, porque estão a restringir calorias, porque é assim que se consegue uma perda ponderal juntamente com o exercício físico. O problema é que os estudos mostram que elas são muito eficazes na perda de peso, mas que são muito pouco sustentáveis a longo prazo. Nós conseguimos que as pessoas percam peso, mas depois esse peso não consegue manter-se a longo prazo porque não se mantém a dieta, porque é muito difícil manter uma dieta com restrição de hidratos de carbono. Vamos supor que eu sou uma doente com diabetes e que vou agora almoçar. Como é que eu sei que alimentos e em que quantidades é que devo colocar no meu prato? O primeiro é escolher o prato. O tamanho do prato é muito importante. Cada vez os pratos são maiores, mas não são para encher na totalidade. Portanto, um prato médio é o ideal. Aqueles pratos que antigamente se usavam, e não aqueles pratos que parecem bases. Portanto, não devem ser os pratos que utilizamos, ou se os utilizarmos, devemos ter cuidado quando colocamos os alimentos. Metade do prato deve ter vegetais, legumes cozidos ou frescos, saladas, legumes salteados. Depois, 1/4 do prato deve ter a fonte da energia, que são os hidratos de carbono. O arroz, a massa, a batata e nunca os dois. E pensar também no pão como fazendo parte desta parte do prato. O pão, apesar de estar fora, deve também contar. Não faz sentido comer pão e não contar com ele.
E depois o outro quarto para as proteínas, pode ser ovo, pode ser a carne, o peixe ou eventualmente alguma fonte vegetal de proteína. No fundo é assim que deve ser constituído o nosso prato. E existem dietas melhores ou mais adequadas do que outras? Sim, existem algumas dietas que têm mostrado benefícios para a saúde, mais do que outras. A dieta, e que apesar de tudo é uma dieta que nos diz muito respeito a nós portugueses, é a dieta mediterrânica, que tem mostrado benefícios quer na prevenção de doença cardiovascular, na prevenção de cancros e de outras doenças. A dieta mediterrânica tem mostrado muitos benefícios em saúde e que nós, por estarmos na localização que estamos, devemos cada vez torná-la mais viva, porque foi uma coisa que ficou esquecida durante vários anos. Esta dieta tem uma pirâmide e não diz respeito apenas ao padrão alimentar, portanto não diz respeito só àquilo que as pessoas comem, diz respeito também ao estilo de vida que a pessoa tem, à forma como cozinha os alimentos, portanto valoriza os alimentos da época, confecções que conservem os nutrientes, encaldeiradas, com métodos de confecção mais lentos, o convívio à volta da mesa, em família, a prática de atividade física, não excluir aquelas coisas que não existem no resto das rodas ou nas pirâmides alimentares, como os bolos, o vinho. Portanto, a dieta mediterrânica inclui isto, mas em consumos muito moderados. Como podemos ver portanto, aqui na pirâmide da dieta mediterrânica, vemos que o bolo está no topo da pirâmide, precisamente porque deve ser consumida muito pouco, portanto, com pouca frequência. Lá está, num diabético se calhar não diria comer 2 fatias de bolo por semana, mas eventualmente se for uma festa não está proibido comer uma fatia de bolo e deve ser uma fatia de bolo pequena. Também o consumo moderado de vinho e depois não estão distribuídos os alimentos por grupos de alimentos, mas sim por frequência de consumo, diária ou semanal. Uma forma mais fácil é através de tabelas que nos dizem quais são os grupos de alimentos e quais são as porções que devem ser consumidas diariamente destes grupos alimentares. Nesta aqui que nós podemos ver que os intervalos das porções a consumir diariamente são muito alargados. Por exemplo, os cereais, derivados e tubérculos, consumir 4 ou 11 porções por dia é uma diferença muito grande. Isto são os valores que dizem respeito ao mínimo e ao máximo. Os valores médios dizem respeito a um adulto saudável, sem necessidade de grandes restrições, e deve ser isso que habitualmente as pessoas devem consumir. Aqui nos laticínios e derivados, 2 a 3 porções, 3 porções mais para as crianças que precisem, têm umas necessidades de cálcio maiores, mas relativamente, por exemplo, aos cereais e derivados e tubérculos, é importante ter noção de que comer um pão não é igual para todos os pães. Existem baguetes, existem pães pequeninos, existem pães com elevada densidade, outros muito porosos, e o que importa é o peso daquele pão. Devemos sempre preferir os integrais, porque têm mais fibra, porque são farinhas muito menos refinadas, mas o ideal e aquilo que consideramos uma porção de pão é um pão de 30 gramas, que se nós formos pesar o pão, quase todos os pães têm mais de 30 gramas. Portanto, se comermos um pão maior, temos que contar que comemos 2 porções. Não é muito difícil atingir estas 4 ou 11 porções de cereais, derivados e tubérculos. Por exemplo, a batata. O que é uma porção de batata? É uma batata em meia de tamanho médio, dá mais ou menos 125 gramas. Ou 5 colheres de sopa de cereais de pequeno almoço, são os 35 gramas, e que depois nós podemos ver nos rótulos nutricionais que este é habitualmente o valor que eles utilizam para os rótulos. As bolachas Maria, que nós utilizamos muitas vezes em consulta, o ideal são 6, ou melhor, uma porção de bolacha Maria de água e sal são 6 bolachas. O que não quer dizer que nós tenhamos que comer uma porção todas as vezes, ou num lanche, podemos comer só meia porção. Relativamente ao arroz, massa, cozinhados, são, portanto, uma porção corresponde a 2 colheres de sopa de arroz ou massa, e isto é diferente de ser cozinhado ou ser cru. A porção crua é muito menor
E nos diabéticos é importante que quanto mais cozinhado é o arroz ou a massa, menor é o índice glicémico. Portanto, faz sentido que os alimentos sejam, sobretudo a massa e o arroz, muito bem cozido, para que a absorção seja mais lenta e não haja um pico de açúcar tão elevado. Relativamente aos hortícolas, que são os legumes, devem consumir 3 a 5 porções por dia. Isto corresponde mais ou menos a uma chave na almoçadeira de hortícolas cozinhados, ou 140 gramas. A fruta, 3 a 5 porções. Claro que uma porção de fruta é uma peça de fruta, mas depende também do tamanho. Se pensarmos num abacaxi, claro que um abacaxi não é uma porção de fruta, corresponde a muito mais que isso. Se nós juntarmos as frutas e as hortícolas, assim de uma regra geral, vamos consumir mais ou menos 400 gramas por dia de hortofrutícolas. Esta é a recomendação geral para o consumo de frutas e legumes. Os laticínios e derivados, como eu disse há pouco, habitualmente 2 porções por dia no adulto de constituição normal. E o que é uma porção de laticínios? É uma chávena de leite, 250 ml, e habitualmente os copos de leite, quase nenhum tem 250, mas é mais ou menos um copo de leite, um iogurte líquido, 2 fatias finas de queijo, e pronto, e aqui nos diabéticos preferir os queijos magros, que são sempre aqueles que têm menos de 30% de gordura, 1/4 de queijo fresco, meio requeijão, e claro, ter sempre em atenção o tamanho dos queijos, claro. Relativamente à carne, pescado e ovos, portanto, o ovo, uma porção é um ovo médio. Portanto, no supermercado existem tamanhos de ovos, como existe o tamanho S, M, L. Portanto, um ovo médio é uma porção portanto, deste grupo de alimentos. Relativamente à carne e peixe, importa também se são crus ou cozinhados, sendo que se forem cozinhados deve ter mais ou menos 25 gramas, crus 30 gramas. As leguminosas também é muito importante se são frescas, se são secas, se são cozinhadas, mas habitualmente, e se consumirmos mais enlatados, é importante lavar muito bem as leguminosas, até por causa do sal que contêm. Mas uma porção de leguminosas são 3 colheres de sopa, portanto, de leguminosas. Devemos consumir 1 a 2 porções. Claro que se comermos uma salada de feijão frado, podemos colocar 6 colheres e já consumimos as 2 porções necessárias por dia. As gorduras, 1 a 3 porções, e aqui terem atenção que estas porções são mesmo muito pequeninas, e uma porção de gorduras é 1 colher de sopa de azeite, que é muito pouquinho, e terem atenção muitas vezes que nós até estamos a consumir imaginemos um almoço saudável, uma salada, e colocamos azeite para temperar, colocamos mais do que 1 colher. E vamos comer a salada, exatamente, e até vamos comer a salada toda e achamos que foi um almoço muito saudável. A verdade é que a gordura é o nutriente com maior densidade energética e, portanto, nós estamos a consumir logo muitas calorias naquela salada. 1 colher de chá de banha ou 4 colheres de sopa de nata. Relativamente à manteiga ou margarina, 1 colher de sobremesa, que é mesmo muito pouco. E evitar mesmo estas gorduras, que são gorduras saturadas.